Bom, nós vamos começar agora com um tema que todo mundo costuma me perguntar. O que são os 7 corpos espirituais? O que é campo? O que é aura? Por que eu estou sempre falando disso? Então nós vamos pegar aí tradições e filosofias antigas para trazer esses conceitos para vocês de uma maneira mais integral, né? Até que nos meus cursos, na Jornada Raiz, a gente fala disso com muita clareza, com muita praticidade, para trazer para a sua vida comum. Mas eu entendo também que para todo mundo é importante, até para a gente ter uma comunicação mais clara, mais fluida e entender alguns conceitos. Hoje, então, nós vamos conversar sobre os 7 corpos espirituais, chakras, meridianos e também dimensões da consciência. Parece um monte de coisa com nomes difíceis, mas é super simples e a gente vivencia isso o tempo inteiro. Há uma pergunta que acompanha toda a humanidade desde as civilizações antigas: o que realmente é o ser humano? Por muitos anos, por séculos, talvez décadas, acreditávamos que éramos só corpo físico. Isso lá atrás, né, gente? Mas, desde sempre, houve ali uma dúvida. Houve ali o mistério, o místico chamando a atenção. Muitas filosofias e tradições já observavam que era muito mais do que isso. De um tempo para cá, até a ciência comprova a existência do espírito, a existência das práticas energéticas e a transformação que isso traz para a nossa vida. Em muitas escolas espirituais, fala-se em 7 corpos do ser humano, e em outras fala-se só de 5. Eu vou falar das 7. Então, o primeiro, né, o mais material, é o corpo físico, e depois nós temos 6 corpos mais sutis. Eles formam o que a gente chama de arquitetura energética da consciência humana. E quando esses níveis estão harmonizados, a gente vai experimentar uma saúde integral, harmonia, vitalidade, paz, tranquilidade, clareza mental, estrutura, equilíbrio emocional. A gente vai experimentar a sensação de sentido de pertencimento. Agora, quando eles estão desarmonizados, tudo vira um peso. Então, vem a doença física, conflitos emocionais, mentais, relacionais, bloqueios. A vida vai travando em vários aspectos, crises existenciais, uma dificuldade enorme de compreender o todo. Compreender os corpos sutis é compreender uma estrutura invisível que rege o todo. Então, o primeiro corpo, o mais material que todo mundo conhece, é esse evidente corpo físico, formado, né, por uma matéria densa, que pertence ao plano material, que a gente tem aqui na Terra. Ele é composto por células, órgãos, músculos, por tecidos, por tudo que é muito concreto, certo? E que a gente conhece muito bem, que a ciência estuda muito bem, que está à nossa disposição porque a gente vê o tempo inteiro. Esse corpo, ele responde bem com alimentação, com meditação, atividade física, respiração, e a gente só está conectado a ele quando a gente está encarnado neste planeta. Ele é o nosso avatar, ele é o nosso meio, ele é o nosso templo nesse mundo. Então, dormir bem, cuidar do nosso ambiente, tudo isso é estar em sintonia com esse corpo físico. Só que o corpo físico, ele é completamente interligado aos corpos espirituais e com isso influenciado, né? Então, a ansiedade emocional vai alterar a respiração. O pensamento repetitivo vai alterar o sistema nervoso, que vai alterar a respiração, que vai alterar a energia. Conflitos emocionais, traumas vão trazer tensão muscular. Tensão muscular vai acabar criando uma rigidez
e um bloqueio energético. Então, tudo está interligado, mas o corpo físico, normalmente, ele é o último estágio de um desequilíbrio. Antes da manifestação física, os conflitos já aparecerem em outros níveis. O segundo corpo é o etérico. Ele é o corpo energético que sustenta o corpo físico. Muita gente chama de perispírito. Ele funciona como uma espécie de matriz energética do organismo. Então, ali começa a circular a energia vital. Essa energia tem vários nomes dependendo da tradição e da filosofia. Então, pode ser prana, pode ser ki, pode ser chi, pode ser fluido cósmico. Mas, no final, energia vital está ótimo. E a bioenergética fala muito de energia vital. No corpo etérico, a gente encontra 2 sistemas. Aliás, a gente encontra muitos, mas os principais são os chakras e também os centros que são centros de transformações de energia, né? E os meridianos, que são canais de circulação energética. E algumas técnicas conversam muito bem com um ou com o outro, e outras conversam com os dois, sabe? Então, os meridianos, eles conduzem a energia pelos órgãos e pelo trabalho dos chakras, que são centros de distribuição e de equilíbrio energético. Quando o corpo etérico está equilibrado, a vitalidade, a recuperação rápida, a vitalização, a sensação de energia disponível, a alegria, a força para viver. Mas quando ele está bloqueado, aparece cansaço crônico, doenças, tensões. O sistema imunológico enfraquece. E aí tudo vai aparecendo muito sintomático no corpo físico. O terceiro corpo é o corpo emocional ou astral. Ele é também chamado de corpo astral porque ele é um nível a mais, né? Já está mais no astral. E ali vivem as emoções. Também vivem os afetos, os impulsos, os desejos. Esse corpo, ele é dinâmico e ele reage rapidamente às experiências da vida física. Ele guarda ali, é como se fosse uma grande biblioteca, reagindo com medo, alegria, tristeza, raiva, amor, tristeza. Imagina você tem um banco de dados de emoções, é mais ou menos aí. Todas essas emoções, elas alteram imediatamente o campo energético. Então, se você está triste, lógico, você vai deixar o seu corpo mais contraído. O medo também. A alegria já expande. Muitas práticas espirituais trabalham com a purificação emocional, por isso terapia é tão importante. Quando você consegue lidar melhor, ajustar melhor suas emoções, você vai nitidamente trabalhar melhor sua energia e seu campo energético. Quarto corpo é o mental inferior, chama-se, né, corpo mental inferior. Ele é ligado ao pensamento concreto, ao que a gente visualiza, e ali nesse nível opera o raciocínio lógico, opera também a estratégia, a interpretação da realidade, as crenças pessoais, né, que muitas vezes nos limitam tanto. Esse corpo organiza qualquer experiência e constrói uma narrativa sobre a nossa existência, sobre a nossa experiência aqui no mundo. Então, duas pessoas vivem uma mesma situação, mas a interpretação é individual, é completamente diferente. Por quê? Porque vai depender de toda a sua bagagem e ela nasce ali no corpo mental de cada um. Os pensamentos intrusivos, repetitivos, alteram profundamente o campo energético. Então, trabalhar a mente é trabalhar a energia.
Conseguir fazer uma boa terapia é trabalhar a energia, independente de estar trabalhando a energia realmente. O quinto corpo é o mental superior. Ele representa um nível muito mais elevado da mente, ele está acima. Então, aqui nesse corpo do mental superior surge a intuição, surge também a compreensão profunda, que consegue enxergar além do enredo, além da narrativa, do padrão maior, de um todo. É o nível onde a consciência começa a perceber a vida com a sabedoria, como um todo. Enquanto o mental inferior analisa detalhes, fica preso na narrativa, o mental superior percebe significados, significâncias, significantes muito mais amplos. As experiências de insight são sempre desse nível, a intuição é sempre desse nível. É o nível que a mente começa a se aproximar verdadeiramente do que é espiritual. Por isso que, eu sempre falo assim, cuidado, que muitas vezes a gente acha que é intuição, mas na verdade não é só um raciocínio rápido. É uma capacidade de raciocinar. O sexto corpo, o corpo búdico, é chamado, ele é chamado de corpo búdico porque ele está relacionado completamente com a unidade, com a compaixão, com o amor universal, com a centelha divina. A consciência, ele começa a perceber tudo que é muito profundo, tudo que vai muito além. A separação entre as pessoas é só aparente, é visto o todo, a integração, a interconexão entre todos os seres. As experiências são profundas entre empatia, compaixão, percepção, é a alma mesmo. E o sétimo corpo, que é o corpo átmico ou espiritual, ali sim é o nível mais sutil do ser, da consciência. Ele é considerado a centelha divina, ele é o corpo espiritual, ele é o que há, da formação, ele é a centelha de luz. Então ele é o propósito da alma, ele é relacionado ao propósito da alma, a total sintonia, é a parte de Deus que existe em nós. Ele é o sentido mais profundo da existência. E ali não há identificação com o ego, ou com a personalidade, ou com as histórias, os enredos, as narrativas que a gente constrói aqui. Mas a gente percebe a própria vida como algo maior. Ele é descrito em muitas tradições espirituais como a consciência verdadeiramente espiritual, a presença divina. E nós temos aí os chakras como os pontos de integração, como pontes entre todos os corpos, como distribuição. São centenas, mas aqui a gente trabalha com os 7 principais. Eles fazem a conexão entre todos os corpos, o corpo físico, o energético, as emoções, os pensamentos, as ações, absolutamente tudo isso que a gente falou até aqui. Eles são a nossa fonte de alimentação de um todo. E por isso eles são tão importantes. Por isso a energia Reiki, o Tantra, as respirações, yoga, tudo isso trabalha tão profundamente a estruturação dos chakras, a bioenergética. Por quê? Porque eles vão fazendo essa conexão entre todos, liberando os bloqueios e ajustando uma saúde mais profunda e mais integral. Quando eles estão equilibrados, atuando em todos os corpos, eles trazem uma harmonia muito profunda. A gente vai conversar depois sobre cada chakra e cada meridiano. Hoje eu quis trazer a compreensão dos 7 corpos para que você entenda esse ser humano como uma estrutura multidimensional, como algo muito maior, muito mais profundo, e como as pessoas hoje falam tão errada, tão erroneamente sobre expansão de consciência, a partir de experiências externas.
A expansão da consciência, ela está intimamente ligada à sua construção interna do pensar, do sentir, da energia, do campo, do cuidado e da evolução íntima. Não existe evolução espiritual sem cuidado com o corpo, com a mente, com a alma. E é sempre do menor para o maior. E o que é o menor? O corpo, a mente e, por fim, a alma. Então, muita gente me procura, vamos fazer um trabalho energético. Vamos, mas você está na terapia? Porque às vezes a pessoa é uma bomba, precisando organizar melhor as emoções, se sentindo muito sozinha, precisando trabalhar melhor a análise, organizar a estrutura da vida. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção para a gente poder continuar a nossa jornada cada vez melhor, cada vez mais firme, cada vez mais forte. Se você quiser trabalhar isso com mais profundidade, a jornada raiz está aí para isso. É uma jornada que tem 4 pilares, né? Na verdade, a jornada vida, a mentoria presença. E o primeiro ponto dela, o nível mais fundamental e que trabalha profundamente, é a raiz.